Oi, gente, vamos continuar nosso estudo sobre os dízimos, tá? Tem bastante informação ainda. Olha só, eu falei para vocês que Deus, ele pedia 3 formas de devolver os dízimos, né? Já expliquei que a primeira era o próprio dizimista, que ia para o local que Deus indicava para ali colocar o nome de Deus e ali se alegrar com a família, né? Com todo mundo, sua casa, seus empregados, né? Isso era uma vez no ano que ele fazia, o próprio dizimista. Então, eu expliquei para vocês, já havia dinheiro, tanto que quando o caminho era longo, era muita coisa, eles vendiam tudo, e aí eles iam, né, pegavam viagem, iam lá, eles levavam o dinheiro na mão, atavam o dinheiro na mão e lá comprava agora novamente tudo que a alma desejasse, tanto para comer como para beber. Então tá explicadinho isso, né? E nesse mesmo capítulo que eu mostrei para vocês, que foi o capítulo 14 de Deuteronômio, a partir do 22, viu? Aí eu falei para vocês que no versículo 28 e 29, Deus fala a respeito dos dízimos que eles tinham que devolver para os levitas, dar para os levitas, que eles tinham que dar para os levitas. Deus fala, não esqueçam dos levitas, a cada 3 anos. Então, entendeu, né? Para o próprio dizimista era uma vez por ano, para os levitas era a cada 3 anos. E eu expliquei para vocês que o próprio dizimista, ele não podia comer dentro das portas dele, ou seja, das terras dele, ele tinha que comer fora. Porém, o levita tinha que comer dentro das portas dele. O levita não podia ser fora. O próprio dizimista era fora e os levitas era dentro. Levitas, órfãos, viúvas e estrangeiros tinham que vir para as terras do... Mais para frente eu explico por quê, que um sai, o outro entra, o outro vem. Tá? Para os vídeos não ficarem grandes. Então eu vou passando as informações assim, aos poucos em cada vídeo. E a terceira forma era o dízimo dos dízimos. Agora, depois que os levitas recebiam o melhor do que foi tirado da novidade, né? Eles tiravam a novidade a cada 3 anos. O levita recebia ali, o dizimista dava os dízimos ao levita, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. E eles agora tinham que pegar esses dízimos, desses dízimos que eles receberam, os levitas, eles tiravam o melhor agora, o melhor do melhor, e passava para o sumo sacerdote. O sacerdote pegava o melhor do melhor. Gente, deixa eu explicar isso porque o tabernáculo, ele tinha 2 compartimentos. O lugar santo, onde os 2 filhos de Arão ministravam, que eram sacerdotes, e o lugar santíssimo, que era separado por uma cortina. Nesse lugar santíssimo ficava Arão, que era sumo sacerdote. Então, Arão pegava os dízimos dos dízimos, que era o melhor do melhor, porque se refere a Cristo. A Cristo, quando ele ascendeu aos céus, ele se tornou o nosso sumo sacerdote. Agora, ele está no céu como sumo sacerdote. Aqui na terra, ele estava na posição de santo, ele agora está na posição de santíssimo, de santo dos santos. E ele estava na posição de santo, no primeiro compartimento, que é a figura dele, deste tabernáculo, como sacerdote. Então, entendeu, né? Aqui na terra, ele estava como sacerdote e ele era santo. E aí ele morreu, ressuscitou, e agora ele é santo dos santos, que são os salvos. Santo dos santos, ele é santíssimo. Então ele está no céu. Então acho que eu expliquei direitinho. Então o tabernáculo, ele representa tanto Cristo como representa a igreja ao mesmo tempo. Igreja que eu falo não é nenhum tipo de denominação, é povo de Deus, povo que segue as escrituras. Eu vou sempre repetir isso, não tem jeito, né? Porque quando fala igreja, a gente de pronto já pensa logo numa determinada templo, parede, né? Gente ali dentro. Não, são pessoas, mas não necessariamente ali dentro, né? Porque igreja são as pessoas. Então, era isso que significava. Aí, agora a gente vai para o... Quero que vocês me acompanhem
em Números capítulo 18. Sim, eu já expliquei a vocês, né, que os levitas davam, os sacerdotes davam para o sumo sacerdote o dízimo dos dízimos. Então, já falei das 3 situações. Desculpe, agora vamos em Números 18. Deixa eu ver o que é que tem em Número 18. Aqui a gente vai ter que ler este capítulo. Vocês vão interpretar comigo, tá, gente? Porque aqui vai falar exatamente, né? E não é só nesse capítulo, não. Tem mais passagens bíblicas que falam que Deus é muito repetitivo. Ele repete muito. Aqui vamos lá. Ó. Então disse o Senhor a Arão, que era o sumo sacerdote: tu e teus filhos, que são sumos sacerdotes, e a casa de teu pai contigo, levareis sobre vós a iniquidade do santuário. O santuário estava dentro do tabernáculo. Então, eles levariam a iniquidade do santuário. O santuário seria representando a igreja, o povo de Deus. E eles comiam desses sacrifícios de pecado que o pessoal fazia, né? Então, por isso que a iniquidade estava sobre eles, como ficou sobre Jesus na cruz. Porque já expliquei, tanto o lugar santo como o lugar santíssimo representava Cristo. Tanto o sacerdote como o sumo sacerdote representava Cristo. E foi Cristo quem levou os nossos pecados, né? Levareis sobre vós as iniquidades do santuário, e tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. E também farás chegar contigo os teus irmãos, a tribo de Levi. Gente, ninguém da tribo de Levi trabalhava, eram todos sustentados pelos dízimos, não era só Arão. Arão, digamos que é o líder, né? Digamos que o tabernáculo fosse uma igreja, um templo, uma denominação. Arão estava fazendo a vez de quem? Estaria fazendo a vez do pastor, não é isso? E os membros estavam fazendo a vez de quem, gente? De todos os levitas. Porque a tribo de Levi representa todo o povo que vai se salvar. A tribo de Levi representa todo o povo que vai se salvar. Então, as 11 tribos davam os dízimos para que a tribo inteira, não só Arão, que era o líder, né? Tinha que ser sustentado os filhos, a esposa. Os filhos não podiam trabalhar, as esposas não podiam trabalhar, porque Deus disse que a tribo de Levi inteira ele ia sustentar. Tanto que, eu vou ler aqui para vocês, os levitas, os demais, eles trabalhavam também no tabernáculo, eles só não podiam, né, ministrar como os filhos de Arão ministravam no lugar santo, nem ministrar no lugar santíssimo como Arão fazia. Então, eles faziam o que Arão designava para eles fazerem, mas todos eles trabalhavam no tabernáculo, assistiam o tabernáculo, digamos assim. E todos eles eram sustentados por Deus através das outras tribos, das 11 tribos. Vamos lá. A iniquidade do vosso sacerdócio, e também fará chegar contigo os teus irmãos, a tribo de Levi, que é a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam, mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho. Então, assim, eles tinham o lugar designado até onde eles podiam chegar, os demais. E eles cumprirão as tuas ordens e terão o encargo de toda a tenda, mas não se chegarão aos utensílios do santuário, nem ao altar, para que não morra tanto eles como vós. Ou então, se eles desobedecessem, eles morreriam, e eles também, tanto Arão como o filho. Mas se ajuntarão a ti e farão o serviço da tenda da congregação em todo o ministério da tenda, e o estranho não se chegará a vós. Quem era estranho? Quem não fosse da tribo de Levi.
né? Só os levitas. Gente, eu vou fazer uma pausa aqui para a gente fazer um raciocínio. Ora, se Arão era o líder da época, ele nem era o primeiro a receber os dízimos. Eram os sacerdotes que recebiam e dali tiravam o melhor e depois passavam o melhor para ele. A esposa não podia trabalhar, gente. Os dízimos não eram uma renda extra. Não era uma renda, não era para melhorar a renda da família. Não podia ter outra renda fora o dízimo, não podia. Esposa não podia. Olha, se hoje existisse levitas e ainda fosse para devolver dízimos, né? Existisse levitas ainda e fosse para devolver dízimos a eles, levitas aqui mesmo, né? Estou trazendo eles para o nosso tempo. As esposas não poderiam fazer faculdade, não podiam ser doutoras, ensinar em faculdade, os filhos, dentista, advogado, não. Era proibido para quem recebesse o dízimo trabalhar, porque Deus é que era a herança. Deus é que era a herança, não podia ter uma renda de uma outra profissão, não. Tinha que ser dos dízimos exclusivamente, tanto dos filhos como das esposas e assim sucessivamente a descendência deles. Isso era a forma. Não está vendo que isso não tem cabimento para hoje mais? Que não pode mais? Hoje, vamos trazer para os dias de hoje. Numa denominação, digamos que tenha um líder só. E aí todos os dízimos é direcionado para ele. Ele fica com todos os dízimos. Não, isso não pode ser. Não pode ser. Não é mais para devolver dízimo. Eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar que os dízimos foram cumpridos na cruz. Vocês estão pegando a espiritualidade dos dízimos. Vão fazendo anotações, vão fazendo comparações, vai ligando os fatos, vai fazendo quebra-cabeça, que vocês vão ver que os dízimos tinham significado espiritual. Porém, como eu já falei, a Igreja de Atos continuou com a assistência social, tanto aos missionários como aos órfãos, às viúvas e os estrangeiros. Isso continuou. E a gente, quando chegar no Novo Testamento, vai ver como eles fizeram, né? E aí é o seguinte, então, eis uma pergunta aqui, né, que fica pra gente raciocinar. Como que um líder só hoje? Gente, a tribo de Levi, na verdade, eles não eram sacerdócio real. Não eram sacerdócio real. Eles eram figura do sacerdócio real. O sacerdócio real são aqueles que são reis e sacerdotes agora convertidos em Jesus Cristo, que segue a palavra de Deus. Tá? Esse João fala no livro do Apocalipse, capítulo 1. Vá lá e leia. Eu fiz o estudo do Apocalipse, eu mostrei aqueles que são convertidos, nós, os que já somos convertidos, Jesus nos fez reis e sacerdotes para o Pai. Então, o sacerdócio levítico, ele teve seu cumprimento na cruz e os dízimos com ele, porque assim, os levitas, eles tinham que comer da terra, do fruto da terra, porque a terra significa nosso coração. Os frutos é aquilo que a gente faz, nossas obras de caráter. Então, a gente tem que produzir frutos bons, porque Jesus, na volta dele, ele vem pegar o melhor do melhor, porque, bom, ele plantou e a igreja ficou, não é isso? Então, a igreja toda significa os dízimos, porém, os dízimos dos dízimos, que o sumo sacerdote, que é Cristo, quando vier na vinda dele, vir buscar, ele não vai levar tudo, ele vai levar o melhor do melhor da igreja, tá? Ele vai levar o melhor do melhor, as primícias das primícias. Isso quer dizer que ele só vai levar aqueles que se dedicam mais, os que não têm condição de, não tem cargo, ele vai deixar, não, gente, vai ficar aqui aquilo que um dia foi dízimo, um dia que ele plantou, né, a semente nesta terra, mas que se desviou, então ele vem buscar só o melhor do melhor, por isso, tá? Então, este é o grande significado e a gente vai confirmando, tá? A gente vai continuar confirmando, porque tem muito para a gente ver ainda. Então, aqui a gente, se você quiser, depois você lê o capítulo 18 todinho. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente vai ver
Jesus Cristo falando o seguinte, desculpe, Jesus, né? Deus, né? Jesus, Deus, a mesma coisa. Jesus já existia em espírito aqui, né? Já estava no meio do povo em espírito. Então, a gente pode falar Jesus também. Então, eles recebiam também ofertas alçadas. Deixa eu ver aqui, começando daqui, ó. Deixa eu começar daqui. Isso terás das coisas santíssimas do fogo, do fogo, que passavam pelo fogo, né? Repara, gente, aquilo que era sacrificado do pecado passava pelo fogo para purificar. Olha, o povo de Deus que se converte tem que passar pelo fogo para se purificar. Todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de alimentos. Então, assim, entre um dízimo e outro, que era a cada 3 anos, eles tinham os alimentos das ofertas. Então, assim, eles nunca passavam fome, né? Eles nunca passavam fome. Além de ser um depósito muito surtido a cada 3 anos, porque eram 11 tribos, né, que depositavam ali, né, naquele armazém, vamos chamar de armazém, né, que armazena alimento. Ainda tinha as ofertas que eles recebiam dos outros, né, das tribos de todo mundo que sacrificavam. Então, eles se alimentavam, né, a parte melhor era para eles, vocês vão ver isso, e com todas as suas ofertas ali, isso aqui, né, de alimentos, e com todas as suas expiações pelo pecado. Expiação é matar o animalzinho. E com todas as suas expiações pela culpa, eram vários tipos de expiação, que me apresentarão, serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo, que é o Santo dos Santos, as comerás. Todo homem a comerá, santas serão para ti. Então, aqui Deus está falando dos levitas. Então, vamos ver aqui algumas coisas dos dízimos que eles tiravam da terra. Também isso será teu. A oferta alçada, que eu falei, que era tecido, um monte de coisas, né, que a família precisava. Dos seus dons, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti e aos teus filhos e às tuas filhas. Ele tinha filhas também contigo. Eu tenho dado por estatuto perpétuo tudo o que estiver limpo na tua casa, dela comerás. Todo o melhor do azeite, que ele está falando, descrevendo os dízimos. Todo o melhor do azeite e todo o melhor do mosto e do grão e das tuas primícias, os primeiros frutos da terra. Então, o dízimo era o melhor das primícias. Então, tirava, por isso que se chamava dízimos, o melhor da primícia. Então, tirava os primeiros frutos da terra e ali escolhia os primeiros, que derem ao Senhor, as tenho dado a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem de tudo, gente, que houver na terra, tá? Que trouxerem ao Senhor. Por isso que oferta e dízimo tem uma diferença. É como se dízimo significasse oferta maior de tudo que foi dizimado na terra, de tudo, porque tinha que ser tudo que a terra produzisse. Então se chamava dízimo por isso, dizimava de tudo. E a oferta era específica, a oferta disso, a oferta daquilo, traga isso, traga aquilo, e os dízimos era completo. Mas tinha que ser da terra, porque os dízimos, eles representam as obras de nós mesmos. Significava aqui, para eles, era literal. Para a gente, é o melhor do melhor que a gente dá, do nosso caráter, da nossa obediência para Deus, né? Da terra que trouxerem ao Senhor serão teus, e todo que estiver limpo, aqui já li, né? Toda casa consagrada em Israel será tua. Toda coisa, desculpe. Tudo que abrir a madre, aqui tudo que abrir a madre. Por isso que Jesus Cristo foi apresentado no templo para ser consagrado. Porque nessa época tinha isso. Jesus foi apresentado no templo para ser consagrado. Que ele abriu a madre de Maria. Ele foi o primogênito e tinha que ser macho. Só os que fossem macho.
tudo que abrir a madre e toda a carne que trouxerem ao Senhor, tanto de homens que trouxerem ao Senhor. Tá meio difícil de ler aqui, porque tá fazendo luz. Dos animais, tanto de animais será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás. Ou seja, eles serão apenas consagrados pelo sacerdote, mas os sacerdotes, é claro, não iam comer carne humana, né? Então, era para resgatar. E eles tinham que resgatar com dinheiro. Vamos ver aqui. Os que deles se houverem de resgatar, resgatará. Da idade de 1 mês, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Mas o primogênito da vaca, ou primogênito de ovelha, ou primogênito de cabra, não resgatarás. Santos são. O seu sangue as aspergirá sobre o altar, e a sua gordura queimará em oferta queimada, em cheiro suave ao Senhor. Tá, e aqui Deus continua, se vocês quiserem ler depois, vocês leiam com atenção. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, ó. Vai no versículo 23, mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação, os levitas no plural, da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade para vossas gerações. Estatuto perpétuo será, e por meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão, nenhum salário, nenhuma profissão, nada que entre dinheiro, porque tinha que ser exclusivamente sustentado, única e exclusivamente. Não pode, nem esposa, nem filhos não podiam. Eles eram levitas, a esposa era levita também, da tribo de Levi. Os filhos também, eles eram da tribo de Levi. Então, os levitas não podiam. E não era um só que recebia, era para sustentar todos, além deles, os órfãos e as viúvas. Então, assim, como a tribo de Levi, né, foi só um propósito para, que se diz uma figura, para mostrar os sacerdócio real, era a figura do sacerdócio real que vem após a morte de Cristo. Então, ali acabou esse ministério da tribo de Levi, tá, gente? Ali acabou o ministério da tribo de Levi, porque, deixa eu ver aqui que o vídeo, deixa eu corrigir aqui, gente. Deu uma viradinha aqui no final. Consertei. Vamos lá. Então, entendeu, né? A tribo de Levi era a figura do sacerdócio real, que são os que se convertem a Jesus Cristo. Então, esses são sacerdócio real. E agora, a gente pega o melhor das nossas obras e oferece a Deus. Oferece a Deus o melhor das nossas obras. E aí você fala assim, Gislaine, mas quem frequenta uma denominação, então não deve ajudar? Claro que deve, gente. Eles continuaram ajudando, dando ofertas, aquilo que se propunha no coração, porque tem sempre necessitados, tanto na igreja, né, como outros tipos de obras que se fazem. Então, sim, a gente deve sim ajudar, né? Continuar ajudando. Às vezes tem missionário também, né? Os missionários os que viajam, que não tem como ter outro emprego, né? Que está tempo integral viajando, indo pregar o evangelho. Então, a gente pode ajudar sim com aquilo que é proposto no coração. Mas os dízimos, eles tinham um sentido figurado. Tinha que ser da terra, porque a terra significa a mulher, o sêmen do homem significa a semente, né? A semente, como eu mostrei lá em Gênesis, né? Com Adão e Eva, né? Aqueles que nascem podem ser tanto abrolhos com os espinhos para o mal, e podem ser a erva do campo, do qual Deus disse que Adão era para ele se alimentar, filhos bons.
Então, tem filhos com caráter ruim e filho com caráter bom. Tem aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Então, aqueles que servem a Deus e vivem de acordo com isso está aqui, estes são aqueles que pegam a sua plantação, vai no lugar que Deus designou, né? Que não tô falando para fazer isso, não. Eu tô falando que esses, e que é fora dos seus termos, do seu lugar. Depois eu mostro o significado disso melhor, tá? Eu vou mostrar isso, não vou falar disso agora, não. Depois eu explico isso melhor, que isso aí tem uma explicação melhor para dar. Então eu volto.